Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Maracanã, e quem tá se destacando é Andréas Pereira, que a galera do Flamengo nem lembra mais que o Gerson passou pelo clube, porque o Andréas Pereira tá jogando demais e o PVC inclusive tem números, análises, vai mostrar tudo para você. Posicionamento, eu já emendo a primeira pergunta, ele joga na mesma posição do Gerson? Eu acho que ele joga, quando o Flamengo joga 4-2-3-1, joga na posição do Gerson. Sai para construir o jogo como segundo volante. E ele já falou que ele gosta de ser segundo volante. Agora, eu entendo que quando ele está jogando sem o Arrascaeta, sem o Vitinho por dentro, o Renato tem invertido o triângulo. Então ele põe o Arão um pouquinho por trás e ele faz Andreas e Thiago Maia mais ou menos na mesma linha. O Thiago Maia fica um pouquinho para trás, mas é um triângulo meio torto. É um triângulo invertido, o Arão por trás dos dois. Agora, o Andreas é impressionante porque ele foi um jogador que a gente conheceu jogando no Premier League, na reserva do Manchester United. Ele foi um pouco mais de tempo titular no Valência, mas na temporada passada foi reserva na Lazio. Sempre foi um jogador de entender a importância dele no grupo. E ele chegou aqui e tomou conta. Mas na Europa ele não jogava de meio atacante? Não, jogava de segundo homem de meio campo, linha de 4 por dentro. Desde que ele nasceu, nascido no PSV, né? Ele nasceu na Antuérpia. Você sabe, ele fala holandês e ele fala Flamengo. Em português ele só fala Flamengo? Não, ele fala. Não, Flamengo é a língua. Ele fala português, espanhol, inglês, francês, holandês e Flamengo. Ele fala Flamengo, porque ele nasceu na região, na província de Antuérpia, e lá se fala Flamengo. Ah, bom, a língua é Flamengo, né? Mas ele tá falando Flamengo. Tá falando tá bom, você fez uma pegadinha em que eu caí, pô. Eu tô aqui, ele fala Flamengo, pô. Ele fala Flamengo, fala um monte de coisa. Ele fala Flamengo e ele fala com a torcida do Flamengo. Entendi. Tá falando muito bem. 5 bolas na trave ele tem. Não, ele resolveu, ô Mansur, o problema da falta, né? O Flamengo não marcava gol de falta há 50 mil anos e ele foi lá e resolveu. Resolveu o problema da falta, mas e fundamentalmente resolveu, pelo menos melhorou o funcionamento do meio, ocupando a função do Gerson com uma característica notadamente diferente da do Gerson. Estou totalmente de acordo com o PVC. Esse movimento que o Renato fez de inverter o vértice desse triângulo de meio, tendo o Arão mais por trás e quase dois meias à frente. A primeira vez que o Renato fez isso foi no jogo com o América Mineiro. O Andréas Pereira não estava, ele fez com o Thiago Maia e Diego para começar o jogo. E agora tem feito com o Thiago Maia e o Andréas Pereira, com o Thiago Maia vindo um pouquinho mais atrás, mas também se aproximando bastante da frente. Mas quando o Flamengo joga com o Arrascaeta ali, ele vem fazer esse segundo homem. Ele é um pouco diferente do Gerson em termos de característica para mim. Ocupam a mesma posição com características diferentes. O Gerson é um jogador que ele tem mais dificuldade de fazer o jogo andar rápido. Ele te dá outras soluções. Por exemplo, receber uma bola de costas para o marcador, usar o físico para girar, e aí ele conduz a bola até entregar. Ele tinha um bom chute de fora da área, ele fazia uma distribuição de jogo, mas o passe do Gerson raramente acontecia rapidamente. Ele normalmente limpa, domina a bola, observa o jogo, e aí ele fazia o passe acontecer. O Andrés é um jogador que dá mais dinâmica. Ele tem, talvez não tenha essa imposição física do Gerson, mas ele tem muita dinâmica. Ele sempre oferecendo de apoio para quem está próximo, receber a bola, fazer o passe rapidamente. Nem sempre um passe curto, por vezes um passe mais longo, alternando passe curto, passe longo e a chegada perto da área para chutar. Enfim, é um jogador que impactou muito rapidamente no Brasil, né? É mais um desses jogadores repatriados pelo futebol brasileiro, que há um tempo atrás soariam inacessíveis em termos de condição econômica para os clubes do Brasil, chegam aqui, e aí não dá para negar, num ambiente competitivo menor do que ou menos exigente do que o das grandes ligas europeias e termina por fazer um grande impacto. É um jogador que chegou e ocupou espaço. O PVC separou aqui pra gente, né, PVC, e fez uma análise da movimentação. E sim, deu uma... Do jogo contra o Atlético Paranaense. Do jogo contra o Atlético Paranaense do André. Vamos ver, bota na tela aí e o PVC explica pra gente. É o lance do gol
Ele sai da posição de segundo volante, ele vem trazendo, vai fazer o passe em direção ao Bruno Henrique e se posiciona. A defesa do Atlético Paranaense entra. E ele espera no lugar que, olha o raio de ação que ele tem. É uma das 5 bolas na trave dele, só que essa virou gol. Porque a bola bate na trave e volta no pé do Everton Ribeiro, saiu o gol com 4 minutos de jogo. São 5 bolas na trave do Andrés Pereira até agora. Ele chutou contra o Barcelona de Guayaquil, tudo da entrada da área. Tudo de posições parecidas com essa. Um pouco mais para o meio contra o Barcelona de Guayaquil. Mas ele chutou contra o Barcelona de Guayaquil lá no Equador. Contra o Barcelona de Guayaquil no Maracanã. No gol à direita das cabines, das tribunas. No outro gol, que não é esse que a gente está vendo. Essa bola contra o Atlético Paranaense, que se transformou no gol do Everton Ribeiro. E 2 vezes no jogo contra o Juventude, em que ele fez aquele gol espetacular de falta, que me lembrou muito o gol do Zico no 6-2 contra o Palmeiras em 1980. Muita gente lembra do 3, o Carlos Oletti lembrou do 3-3 contra o Botafogo em 89, que é um gol parecido também. O Flamengo não fazia gol de falta, fazia 3 anos e 3 meses. E o Andreas voltou. Tinha sido o Diego, né? Diego contra o Paraná Clube, dia 10 de junho de 2018. E o Andreas voltou a fazer na partida contra o Juventude, em que também chutou 2 bolas na trave. Ô Mansu, o torcedor mais desavisado, que acompanha de vez em quando só o campeonato, vai falar, o Flamengo amanhã pega o Cuiabá no Maracanã. Moleza. Só que o Cuiabá é um dos times que menos perdeu no campeonato. 6 derrotas só. É um time que empata muito. E empatar, às vezes, no campeonato por pontos corridos numa série é pior do que, de repente, vencer 2 e perder 1. Empatar 3 é pior. A matemática prova isso. Mas eu acho que não tem nada de fácil. Tem um treinador que conhece bastante o time do Flamengo. Tem um esquema defensivo muito sólido. Não vai ser moleza pro Mengão amanhã não, hein, Mansur? E na média, se você observar o rendimento do Cuiabá nas últimas rodadas, ele veio progredindo. O Cuiabá teve uma melhora rápida, depois teve uma pequena queda, mas já voltou a fazer 2 bons jogos. Jogou bem contra o São Paulo num jogo de empate, mas foi um jogo muito aberto. O Cuiabá teve chances melhores até em dado momento do jogo, depois venceu o Sport. É um time que teve uma subida de rendimento recente. E se você pensar no que é o campeonato do Cuiabá em termos de... os pontos corridos, em geral, historicamente, eles fazem com que o nível de investimento de cada clube termine por se refletir muito na tabela, né? As aspirações elas precisam estar, de certa maneira, ligadas à sua capacidade de investimento, porque é um torneio muito exigente em termos de tamanho de elenco, de capacidade de você disputar as 38 rodadas com fôlego. Se você pensar no que é para a realidade do Cuiabá, nessa chegada à Série A, no seu nível de investimento, o que é uma ambição, uma gestão de expectativa razoável, o campeonato do Cuiabá é absolutamente espetacular. É que ele está num pedaço de tabela em que qualquer tropeço tem custado caro em termos de mudança de posição. Mas até agora ele cumpre expectativa de maneira absolutamente satisfatória. Só perdeu um jogo fora de casa. E um time que chegou agora na Série A, sempre o objetivo é não cair. Eu acho que o Cuiabá não corre risco não, quer dizer, matematicamente sim, mas com desempenho e o que vem apresentando não corre risco não. E o Cuiabá tem mais ligação com o Flamengo do que a galera imagina, né? Porque o Cuiabá foi criado pelo Gaúcho. Você... aliás, não foi você, eu estava ouvindo a CBN vindo para cá e citaram que hoje era aniversário do Piá, que foi campeão brasileiro em 92, e o Gaúcho era o grande artilheiro daquele time que tinha o nosso maestro no meio-campo, Júnior. Então o Gaúcho é o fundador do Cuiabá falecido, né? Inesquecível Gaúcho. Ele tinha o apoio da família Dresch, depois eles se separaram, depois quando a Copa do Mundo foi para Cuiabá, a família Dresch voltou a se interessar pelo Cuiabá. A família Dresch é do Paraná e é São Paulino. O que está escrito na camisa, que é Drebor, significa Dresch Borracha. É a empresa que é proprietária hoje de um clube fundado pelo Gaúcho, centroavante campeão brasileiro de 92 pelo Flamengo. E tem objetivos audaciosos aí o Cuiabá. O Cuiabá, a família Dresch, o Cristiano Dresch, que é o vice-presidente de futebol, que é o homem forte do Cuiabá, eu já contei essa história aqui algumas vezes, mas eu acho que é importante. Ele entende que, o Cuiabá tem apoio do Estado, diferente de Goiás, onde Goiás, Atlético Goianiense e Vila Nova dividem as atenções. O Mato Grosso tem o poder do agronegócio e tem um clube. Segundo, ele entende que Cuiabá tem uma logística melhor que Fortaleza, então para viajar vai ser melhor. Ele temia o primeiro ano na Série A, mas o entendimento era que se manter no primeiro ano na Série A era o caminho para ser um time estável e muitos anos na Série A. É isso que o Cuiabá está tentando fazer nesse ano para ter estabilidade depois.
Bom, vamos botar na tela os times, né? O campinho do Flamengo, o campinho também do Cuiabá. Vamos começar com o Flamengo, mandante. Time do Flamengo com o Diego Alves, completa 200 jogos amanhã, né? Com a camisa rubro-negra. Mateuzinho, o Isla perdeu o voo, rapaz. Eu acho que ele perdeu o voo porque eu acho que mesmo se ele chegasse, ele não ia entrar, não. O Mateuzinho tá jogando demais. Gustavo Henrique, Léo Pereira, o Felipe Luiz, o William Arão, o Andréas Pereira, lá na frente. Michael tá confirmado pra esse jogo? Vitinho. Ele tá relacionado. Tá relacionado, né? O Everton Ribeiro e o Gabigol. Rapaz, ontem o Rafael tava aqui, eu apresentei o troca, ele falou, problema é problema. Agora, o Renato tem um problema, né, cara? Porque o Pedro tá fazendo gol pra caramba. O Michael tá jogando pra caramba. Isso não é problema. Não, mas é problema, porque assim, o Pedro vai ficar na reserva. É um problema, é que a gente tava discutindo que não tem problema bom. Problema é problema. Então, quarta-feira tem Atlético Paranaense. Então. Copa do Brasil. Fala, Mansur. A minha dúvida só é se ele vai com o Vitinho mesmo por trás do Gabigol ou se ele vai com o meio-campo que tem garantido ao Flamengo um pouco mais de controle dos jogos com o Thiago Maia, né? E adiantando de novo, se aproximando com o Andréas um pouco mais adiantado. Essa é a minha curiosidade para o jogo de amanhã. A apuração de quem cobra o Flamengo é de que vai esse time aí. Mas eu confesso que eu imaginava que ele ia manter o Thiago Maia no time. Bom, e o Cuiabá vai, né, no esquema. Pode também o Jorginho entrar com 3 zagueiros. Eu tenho lido algo nesse sentido, até no Globoesporte.com, no GE. Globo. E o PP tem negócio de lei do ex, cara. Tem que tomar cuidado aí. O João Lucas não joga, né? Não. E nem o Max. O lateral direito também é do Flamengo. O João Lucas é do Flamengo e o Max é do Flamengo. O PP não é mais do Flamengo. Então o João Lucas e o Max estão fora do jogo. O Max vinha sendo titular. O João Lucas e o Max não podem jogar por causa do contrato com o Flamengo. O PP não é mais do Flamengo. O PP é do Cuiabá. Então o PP joga. Então a lei do ex pode valer disso aí. Pode. PP. Então é isso. Flamengo e Cuiabá amanhã, Maracanã, 8h30 da noite.